Olá, amados irmãos, graça e paz da parte de Deus, amém? Mais uma vez nós estamos aqui nesse domingo, dia 17 de maio, para trazermos uma palavra abençoadora para a vida da igreja, em nome de Jesus, nesse culto do domingo à noite. Que maratona abençoada, viu, irmãos? Terça, sexta, domingo de manhã, domingo à noite, muito aprendizado, muito estudo, muita leitura, muita edificação. Pelo menos para mim, tem sido assim um período bastante edificante na presença do Senhor. Muito bom. Tem valido muito, mas muito a pena mesmo, né? Essa experiência de estar preparando as mensagens, gravando, mandando áudio, tem sido muito legal e de um crescimento espiritual muito grande, como eu falei, pelo menos para mim, particularmente falando. E a minha esperança é que os irmãos estejam acompanhando. Aqueles que estão, creio também que têm recebido, que têm crescido, têm sido edificados. E aqueles que não estão, as nossas pregações estão aí, lá no nosso canal, MCU Paripe, lá no YouTube. Tem vários aí também no nosso grupo de WhatsApp, que você possa estar ouvindo, assistindo as mensagens e se atualizando aí até que você consiga ver e ouvir todas as mensagens em nome de Jesus. Tem sido assim a nossa maratona nesse período de quarentena, de pandemia, para continuar trazendo um alimento fresco, renovado, um ânimo novo para a vida dos irmãos em nome de Jesus. E nós vamos orar nesta hora, pedindo mais uma vez a orientação do Senhor para esta palavra e pedindo a Ele o socorro bem presente na angústia. Os irmãos têm aí consciência de que nesses dias o vírus ele tem chegado bem pertinho de nós, né, de conhecidos nossos, de irmãos nossos, conhecido dos irmãos, de familiares bem próximos. E nós, irmãos, vamos orar porque alguns estão no leito da dor. Algumas famílias já perderam entes queridos, tá bom? Então vamos continuar orando, reforçando a proteção do Senhor sobre as nossas vidas, pedindo misericórdia para aqueles que estão internados no leito da dor, para que o Espírito Santo de Deus visite, não é? A exemplo aí do nosso irmão Saulo, é o que nós sabemos por enquanto, mas já está bem, está se recuperando e que essa evolução para melhor seja mais breve ainda, para que ele volte para casa em nome de Jesus. E de uma forma geral, nós vamos orar nesta hora e pedimos que os irmãos também orem aí em suas casas, para que Deus, irmãos, ele estenda a sua mão de poder nesse momento tão difícil e complicado para as nossas vidas. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, honra, glórias e louvores nós queremos dar a Ti, ao Senhor, nesta hora. Te pedimos, Deus, a Tua proteção, o Teu cuidado sobre as nossas vidas. Senhor Deus, derrama o Teu sangue, Pai, nos dando cobertura, acampando os Teus anjos ao nosso redor. De uma forma especial, nós oramos, Pai, pelas famílias que, infelizmente, já perderam, Pai, entes queridos nesses dias por causa dessa pandemia. Visita os corações, consola, Deus, aqueles que estão internados, que Teu Espírito Santo possa visitar também, com cura, com o milagre do Senhor. Senhor Deus, levando a recuperação no seu corpo físico, em cada órgão, Pai, do seu corpo, e que em breve, Pai, esses irmãos possam estar de volta. Oramos pela vida de Saulo, oramos pela família Santos. Deus, no nome de Jesus, visita, Pai, esta família. Senhor Deus, no nome de Jesus, vai curando todos os enfermos. De uma forma geral, oramos por todas as famílias, Pai, aquelas que têm sido acometidas nesses dias por esse vírus, por qualquer uma outra virose, por dengue, por zika, por chikungunya. Visita, Pai, com o Teu poder e vai curando, Pai, todos os enfermos para a glória do Teu nome. Abençoa, Pai, o Teu povo, cuida do Teu povo, estende a Tua mão poderosa, que o Teu cuidado, Pai, que os Teus anjos estejam nos cercando a cada momento, que o Senhor continue guardando
a nossa entrada e a nossa saída desde agora e para sempre. E nós te pedimos mais uma vez, Pai, que a tua vontade seja cumprida, Pai, nas nossas vidas, na vida da tua igreja e do teu povo, porque a tua palavra diz que ela é boa, perfeita e agradável. Aconteça o que acontecer, cremos que o Senhor continua tendo o controle de todas as coisas e sempre tem o melhor para cada um de nós. Muito obrigado por tudo. Revela agora a tua palavra aos nossos corações, fala conosco, abre o nosso entendimento, porque queremos entender mais uma vez a tua palavra. É o que te pedimos e te glorificamos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar no assunto, quem pode adivinhar, quem vai acertar, quem será? Esse mesmo. Vamos continuar falando sobre a volta de Jesus. Como eu disse na semana passada, este, irmãos, é um assunto que o Espírito Santo de Deus, nesses dias, tem me levado a ministrar para a igreja e também para todos aqueles que têm aí ouvido, compartilhado das nossas pregações. Então, quero continuar dizendo que esse é um tempo de arrependimento, esse é um tempo ainda de confissão de pecados, esse ainda é um tempo de se voltar para Jesus, de se reconciliar, de se achegar novamente para o Senhor, porque ainda existe tempo, ainda existe esperança. E hoje nós vamos para o livro de Tito, capítulo 2. Vamos para lá? Nós vamos ler o versículo 15. Então, abra a palavra do Senhor. Tito, capítulo 2, versículo 15. Assim diz a palavra de Deus. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Nós vamos começar hoje de trás para frente. Me refiro aí ao capítulo 2 do livro de Tito. O versículo 15, irmãos, é mais uma orientação do apóstolo Paulo para o nosso irmão Tito. E aí, nas palavras que nós lemos, ele recomenda o seguinte: Tito, diga estas coisas. Exorta e repreende também com toda a autoridade e ninguém te despreze. Paulo orienta, mas dizer o que, irmão? Já que nós estamos começando aí de trás para frente, como eu falei. Dizer o que? Dizer tudo ao povo, conforme Paulo orientou, que está aí dos versículos 1 ao 14, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, Paulo, ele fala isso para Tito. Ele diz, olha, Tito, diga ao povo, proclame, exorte, repreende. E esta palavra exortar, ela é interessante. Porque quando nós ouvimos essa palavra, inicialmente só vem à nossa mente o quê? Reclame com o povo, não é? Repreenda. Mas exortar não é só isso. A palavra exortar também quer dizer ensinar. Ensine ao povo, oriente ao povo, motive o povo. Implica também em aconselhar o povo. Então, exortar não é só chamar a atenção, não é só reclamar, mas exortar é também tudo isso que nós acabamos de falar. E Paulo também diz aí, em seguida, ao exortar, ele diz repreenda. Agora sim, o repreenda, ele já é mais forte. Ele diz, chame a atenção, chame o povo mesmo, não é, no eixo, seguro, para um alinhamento com o Senhor. Corrija se estiver errado, para que ande em retidão e ande em concerto com o Senhor. E ele ainda diz assim, faça tudo isso com o quê? Autoridade. Glória a Deus. Paulo orienta Tito a fazer isso, não é? Com muita autoridade. Então, Paulo, irmãos, aí neste versículo,
ele dá essas orientações todas para Tito. Interessante que ele fecha o versículo, por sinal, o capítulo 2, de uma maneira interessante. Ele diz: ninguém te despreze. Esta palavra, ninguém te despreze, ela vai não só para Tito, mas principalmente para todos aqueles que estarão ouvindo, aqueles que ouvirão essas palavras, a exortação, a repreensão. E quando ele diz assim, ninguém te despreze, o não desprezar, irmãos, revela o grau de importância por parte daquele que está ouvindo as palavras. O não desprezar revela a seriedade de quem ouve, não é verdade? E eu quero te convidar aqui a fazer uma pequena reflexão. Imagine agora, você que é pai, você que é mãe. Você exorta, repreende, orienta, motiva, fala com o seu filho. Com que objetivo? Com que finalidade? Eu gostaria que você pensasse um pouquinho nisso agora. Com que finalidade? Suponhamos que você fala tudo ao seu filho e ele reage de maneira contrária. Ele faz tudo diferente das palavras conforme você orientou. Aí vai uma pergunta. Você que é pai, você que é mãe, como é que você se sentiria se seu filho fizesse tudo o contrário? Como diz aí a palavra no versículo, se ele desprezasse toda a sua orientação. Ah, mas eu não tenho filho. Beleza. Então vamos fazer uma outra comparação. Suponhamos que você, que o seu pai ou a sua mãe, ele te exorta. Ele te exorta com que objetivo? Com que finalidade? E aí a mesma coisa da primeira comparação lá. Vamos supor que você faça, como filho, tudo contrário conforme as orientações do seu pai e da sua mãe. Como é que o seu pai, você já imaginou isso? Como é que o seu pai e a sua mãe vão reagir, vão se sentir diante das palavras que ele tentou te motivar, te aconselhar, te orientar, te exortando? Pense nisso. Meu irmão, meu amigo, não despreze a palavra do Senhor. Esta palavra aí no final do versículo 15, ela não está à toa. Quando Paulo diz, ninguém te despreze. O objetivo da palavra de Deus é oferecer o melhor para você. Assim como o pai e a mãe têm a preocupação de, quando ver o filho cometendo um erro, cometendo um deslize, andando pelo caminho errado, tortuoso, ele vai lá e chama a atenção. Da mesma maneira o Senhor. E o objetivo é o quê? Sempre o melhor. Não é verdade? Eu acredito que você também concorda. Principalmente você que está aí separado de Deus, desviado, mas que tem filho. Você repreende o seu filho? Você exorta o seu filho? Claro que sim. Com que objetivo? Querendo o melhor para ele. Da mesma forma, ou melhor ainda, sem sombra de dúvidas, é a exortação e a repreensão do Senhor sobre a sua vida, sobre a minha vida. E para confirmar isso, eu quero ler com você um texto também muito bom, que está lá em Provérbios. Se é Provérbios, vem como orientação sadia, não é? Capítulo 15, acompanha aí. Provérbios 15, do versículo 31 ao 33. Presta atenção nessa leitura. Os ouvidos que atendem à repreensão salutar, no meio dos sábios têm a sua morada. Versículo 32. O que rejeita a disciplina, menospreza a sua alma. Porém, o que atende à repreensão, olha aí, o que atende à repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, só para reforçar, irmãos,
Os ouvidos que atendem à repreensão, ele encontra morada no meio dos sábios. Isso quer dizer que aquele que não despreza uma boa orientação, a repreensão salutar, ele tem morada no meio de quem? Dos sábios. Olha que palavra. Já aquele que rejeita a disciplina ele menospreza a sua alma. E aquele que atende à repreensão, ele adquire entendimento. Então essa palavra vai para você que até aqui tem desprezado a orientação, a exortação, a repreensão, a palavra do Senhor sobre a sua vida. E nós vamos agora ver, indo lá para frente, como eu falei, é de trás para frente hoje, né? A partir do versículo 1, irmãos, do versículo 1, tudo aquilo que Paulo orienta a Tito a estar dizendo, exortando, repreendendo com autoridade e mais ainda para que ninguém desprezasse Tito no momento da liberação dessas palavras. Vamos lá. Capítulo 2 de Tito, o versículo 1, voltando aí para o versículo 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Fala o que convém à sã doutrina. Olha aí, irmãos, a sã doutrina de novo, a boa palavra, a palavra verdadeira do nosso estudo de manhã. Quem ouviu aí o áudio, acredito que também foi edificado. E Paulo começa a falar sobre a sã doutrina. Ele fala aí, irmãos, de diversos comportamentos. Nós não vamos ler todos, mas eu fiz aqui um breve resumo de todos os versículos da orientação de Paulo para Timóteo. Versículo 1 nós já vimos da sã doutrina. No versículo 2, Paulo fala o seguinte: homens maduros, sabe o que é que Paulo diz? Sejam equilibrados, lúcidos, sensatos, sóbrios, respeitáveis, prudentes. Está aí no versículo 2 desta palavra. Versículo 3. Mulheres maduras, da mesma forma, semelhantemente, sejam sérias no proceder, não caluniadoras, não escravizadas ou não dadas ao vinho, à bebida, sejam mestras do bem. Versículo 4. Ensinem aos jovens ou às jovens recém-casadas a amarem o seu marido e os seus filhos. Versículo 5. Ensinem elas a serem moderadas, honestas, boas donas de casa, bondosas, para que a palavra não seja blasfemada, ou para que a palavra não seja difamada. Versículo 6. Ensinem aos moços em todas as coisas, que sejam criteriosos. Versículo 7. Se torne padrão para eles, aleluia, no ensino mostra integridade e reverência. Versículo 8. Exorta quanto à linguagem sadia e irrepreensível. Versículo 9. Sejam obedientes. Versículo 10. Não furtem, não roubem, mas sejam fiéis. Glória a Deus. Até aí, irmãos, o versículo 10, Paulo ele fala sobre a sã doutrina. Nós vimos tudo isso no estudo da manhã. Quem fez não é novidade. Nós estamos falando tudo isso para fixar mais uma vez. Ele fala com relação ao comportamento. Paulo está falando com relação ao procedimento, ao linguajar. De uma forma geral, ele fala de atitudes comportamentais. Exatamente aquilo que a sã doutrina, a boa palavra, a palavra verdadeira, nos ensina. E aí, irmãos, a partir do versículo 11, Paulo introduz os gloriosos benefícios da graça salvadora de Jesus, falando exatamente sobre a volta de Jesus, que é a proposta da nossa ministração nessa noite. É o que nós vamos ver agora de uma forma mais clara e específica a partir do versículo 11 de Tito, capítulo 2. Aleluia.